Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Big Far Podcast. Hoje estamos novamente, sou eu e a Madalena, para um episódio só das duas. E é um episódio muito especial porque vamos ficar a conhecer um projeto que não só nos tornou amigas, como também fez com que este projeto que estamos aqui a fazer se tornasse possível. Yes. Então, Madalena, queres apresentar-nos de forma muito resumida o que é a Sea Souls Community? A Sea Souls Community é uma comunidade que une mulheres através do surf, do yoga e das viagens pelo mundo. E isto começou tudo de forma assim muito inesperada. Sim, isto começou com um grupo no WhatsApp que eu criei em julho de 2024 e hoje em dia tornou-se um projeto com a dimensão que tem no meu trabalho a full time e portanto foi assim tudo de forma muito orgânica, acontecendo muito naturalmente nos últimos quase 2 anos. E o que é que te deu na cabeça inicialmente para começares a partilhar vídeos no TikTok? Sim, para dar um bocado de contexto, eu quando comecei a surfar, magoei-me. E, portanto, mesmo no início tive um acidente, levei pontos e aquilo na altura. Hoje em dia nós conseguimos perceber que qualquer pessoa se magoa a surfar. Infelizmente ninguém consegue fugir a isso, mas na altura, como eu estava mesmo no início, aquilo mexeu muito comigo e eu desisti do surf. Eu estava a surfar há 6 meses, desisti, achava que nunca mais ia voltar a surfar. Queria imenso voltar, mas tinha ataques de pânico, foi um grande stress e deixei de surfar e às tantas houve uma altura em que eu entretanto depois conheci, o meu namorado, que me também, voltou a pôr no mar e quis começar a voltar aos poucos e, houve uma altura que comecei a querer partilhar um bocadinho dessa jornada no TikTok e portanto criei uma rúbrica que era os diários de uma newbie, em que basicamente eu partilhava vlogs de eu a voltar a surfar, como é que tinha corrido. Eu lembro-me de mostrar o mar e estava tipo minúsculo. E eu a dizer, hoje não tive medo, tipo, claro que não tive medo, estava minúsculo, mas na altura aquilo era muito real, então eu acho que isso fez com que muita gente também se identificasse. Há muito pouco no digital a relatar esta parte muito real do surf, que é a frustração do início e os medos e os bloqueios, então isso acabou por chamar muita gente e houve muitas meninas que na altura se começaram a identificar com isso. Portanto, foi daí que surgiram os vídeos no TikTok e nunca na vida pensei que desses Newbie Diaries fosse surgir a comunidade que temos hoje. Sim, porque entretanto tu começaste a partilhar esses vídeos, que eu não sei se ficou muito perceptível aqui, mas basicamente foi assim que começou a Sea Souls, de forma muito imperceptível no início e depois foi, lá está, como estavas a dizer, crescendo. E depois que decides criar um grupo de WhatsApp, Uhum. que ao início era uma coisa super simples. Sim, sim, como estavas a dizer, tudo começou com esses grupos, tudo começou com esses vídeos no TikTok. Portanto, eu comecei a partilhar esses relatos, comecei a ter muitas meninas que me mandavam mensagem a dizer: Madalena, passei pelo mesmo, ou estou a passar pelo mesmo, não tenho companhia, estou bloqueada, etc. E eu comecei a juntar essas meninas que mandavam mensagem e decidi criar um grupo no WhatsApp com elas. Na altura éramos 8 no início. Hoje somos, à data de hoje, acho que 473, Yeah. se não me engano. Passam de 8 foi quase 500 Yeah. pessoas. Yeah. E na altura criei aquele grupo, no fundo, com a missão de ter companhia para ir surfar, porque eu não tinha amigas que surfassem, não tinha ninguém no meu círculo de amigos que surfasse, e para quem está com estes medos e bloqueios e surfar sozinho é muito chato e muito difícil, e muitas vezes eu não ia porque não tem ninguém. Então criei o grupo com essas pessoas. Yeah, sabes que ao início, quando me apareceram no meu algoritmo do TikTok, eu Foi achei assim que tu, imenso foi assim que tu me conheceste. sempre no algoritmo do TikTok. Yeah. Pá, eu achei meio engraçado porque eu também estava numa fase mais de aprendizagem, hum, e foi super giro. Depois eu acabei por não mandar mensagem, porque eu lembro-me mesmo bem quando tu publicaste o vídeo Do do criar o grupo. grupo. Então tu já acompanhavas desde aí. Sim, eu Ok. acompanhava desde a altura em que tu, antes de criares o grupo, Que nem tinha o nome de Sea aquilo sim, era, não era era. Beach Bums. Era assim, Beach Bums e o emoji do motor do Havaí, era o nome do grupo. pois isso eu já não sei, eu só lembro de veres a falar disso do grupo e eu assim, devia juntar, mas depois não sei porquê, não,
tipo, não tive coragem, não, olha, massagem, pronto, estupidez. E pronto, e depois começou a crescer, a crescer, a crescer, para proporções que se calhar não estavas à espera. Sim, não estava nada à espera. Foi de forma muito orgânica, ou seja, nós tínhamos o grupo, na altura éramos 8, 6 ou 7 ou 8 pessoas, e eu combinei ir surfar uma vez com elas, depois combinei a outra, nunca ia às 8 porque era sempre difícil conciliarmos agendas, mas íamos combinando aqui e ali, e às tantas tentei organizar uma surf trip com todas, que era tipo um fim de semana irmos juntas para Peniche, já nem sei se era para Peniche, acho que sim. E lancei o desafio, tipo, olha, querem ir passar um fim de semana, o que é que acham, não sei o quê. E na altura elas estavam tipo, bora, e não sei o quê, e boa ideia, mas não havia assim ninguém tipo a dar 100% de certeza. E enfim, depois há uma data de burocracias de reservar casas e reservar aulas e etc, que é preciso ter mesmo a confirmação, e essa acabou por não acontecer porque eu não tinha a confirmação a 100% se as pessoas queriam. E entretanto, acabei por organizar a primeira surf trip oficial da Sea Souls em parceria com a Inês Viana, que é quem está atrás do projeto da One Sea. E portanto começámos juntas, foi a primeira surf trip dela, foi a minha primeira, e é um projeto que eu tenho muito carinho porque acho que demos muita força uma à outra no início para começarmos. E tivemos essa primeira, que foi em Porto Covo, em novembro de 2024. Surpreendentemente encheu logo, porque eu acho que já tinha uma grande audiência do TikTok que estava atenta ao que é que ia acontecendo. E depois tive também o convite para colaborar com a Enjoy Surf Club, na altura da Enjoy Surf Project ainda, para irmos ao Sri Lanka. Então foi tudo surgindo assim, de muitos projetos à minha volta, aos quais eu sou muito grata e que me deram a mão muito no início e que se calhar me fizeram também acreditar que, ok, isto tem potencial aqui, bora agarrar nisto e fazer isto acontecer. E pronto, às tantas, em 6 de outubro de 2024 foi quando criei o Instagram da Sea Souls. Foi E quando aí já tinha o nome de Sea Souls. yeah, Já tinha aí mudado de Beach Bums. já não era Beach Bums, já era mesmo Sea Souls. E criei, e na altura tinha muitos poucos seguidores quando tudo começou, mas acho que já tinha essa audiência do TikTok que também deu para chegar a outras pessoas e para o projeto ir crescendo assim de forma gradual. Ok. E onde é que apareceu o nome? Havia uma eu tinha assim montes de post-its na parede do quarto, daqueles às cores, na altura em que eu estava a criar este projeto de eu queria que tivesse a parte do surf, mas depois também queria que tivesse a parte do yoga, porque no fundo eu sou professora de yoga e a parte do surf era e sou uma aprendiz, mas na altura era muito mais do que sou hoje e portanto o meu foco era o yoga e a ideia era trabalhar com outras pessoas para a parte do surf. Na altura até me passou pela cabeça fazer este projeto em dupla e tentar arranjar alguém que assumisse a parte do surf comigo, mas depois isso acabou por não acontecer e decidi avançar. Estava farta de esperar que surgisse alguém que fizesse sentido assumir esse papel comigo, então pensei, olha, vou avançar com isto sozinha, e avancei. E tinha montes de post-its na parede sobre, tipo, tinha uns sobre o que é que eu queria para o projeto, outros sobre que coisas é que eu queria vir a fazer. E lembro-me que tinha um que era com uma coluna assim com vários possíveis nomes, e nessa parte dos nomes havia uma frase que eu gosto muito que é água salgada, alma lavada. E aquilo na altura, pá, eu queria que tivesse alguma coisa a ver com aquilo, porque tinha a parte do tipo alma lavada que também me remetia muito para o yoga. Enfim, e estava a pensar naquela frase e na altura até pensei no nome de Alma Lavada, Yeah. era tipo o Era nome que eu estranho. tinha, logo depois, e até fiz, Aceita. yeah, eu até fiz um logotipo com esse nome e chamava-se mesmo Alma Lavada Retreats ou uma cena assim. Só que depois o nome não me estava a soar nada bem e eu fiquei tipo, pô, mas o que é que eu vou fazer agora que tem a ver com isto? Depois comecei a pensar, a pôr bem inglês, tipo soul, e depois tipo, tipo clean soul também. Nada como deve ser, e surgiu a cena do Sea Souls e foi tipo, ok, vai, é isto. E ficou fixe. Yeah, ficou, Fixe. fica no ouvido, é simples. E acho que reflete bem Yeah, um bocado o que é o projeto. yeah.
porque acho que remete à parte do mar e também um bocado estavas a dizer o yoga. Yeah. Isto deu aqui boa volta. Então, basicamente, 2024 começas a publicar vídeos, depois começa a primeira tentativa de organizar a primeira trip e depois então começa a andar mais a velocidade de cruzeiro. Yeah. Como é que foi esses primeiros tempos de estares a organizar surf trips tipo, pela primeira vez para pessoas, conciliares o teu trabalho, tentares surfar e lidar com os teus medos todos? Como é que foi esse início? Olha, foi muito desafiante porque eu estava a trabalhar a full time, né, no meu corporate job. Eu sou formada em gestão de recursos humanos e estava numa empresa a trabalhar na área de recursos humanos e trabalhava das 9 às 6 e geria este projeto em simultâneo. Tinha muita sorte porque estava quase 100% remoto e, portanto, isso dava muita ginástica e flexibilidade para ir fazendo outras coisas e sou muito grata por isso porque acho que se não fosse isso teria sido 1000 vezes mais difícil. Mas foi muito desafiante, mas ao mesmo tempo o início do projeto da Sea Souls coincidiu com uma fase muito difícil da minha vida que eu estava a viver no final de 2024 e eu acho que eu me agarrei muito a isto, tipo como escape, sabes? Para fugir a tudo aquilo que estava a acontecer, eu só pensava nisto, acho que sempre fui um bocado assim também com a escola e com o estudar, acho que sempre foi um bocado muito o meu escape e agarrei-me muito a isto na altura e acho que foi tipo, foi um bocado de sobrevivência. Yeah. Na altura agarrei-me a isto com unhas e dentes e pronto, e até hoje que tem sido assim. Depois fiquei tipo viciada nisto, porque comecei a ver o impacto que isto estava a criar também nas pessoas que vinham, o feedback positivo, aquilo que estava a acontecer e é impossível tu depois não ficares Sensibilizada. e fascinada com aquilo que estás a criar E como é que foi que começares a perceber que fazias alguma diferença na vida das pessoas ou na relação que tinham com o surf e com o yoga e que estavas mesmo a mudar coisas? yeah. Aquilo que bem, eu acho que vai ser um desafio não chorar hoje. Quer dizer, desde o início aquilo que mais me impactou na Sea Souls e nas viagens que nós fazíamos era muito simples, que era ver pessoas que vinham e que depois das coisas permaneciam amigas, as ligações ficavam e tipo, às vezes eu via duas miúdas que tinham vindo a uma surf trip minha, passado um mês a porem um story juntas, não sei onde, era tipo, uau, elas conheceram-se numa das minhas viagens e agora são amigas, porque eu acho que com a nossa idade torna-se cada vez mais difícil tu conhecer pessoas novas, porque deixas de ter escola, deixas de ter aquele ponto de encontro com que tu estás com as pessoas diariamente. Os nossos amigos acabam por ser muitas vezes as pessoas com quem nós trabalhamos ou amigos que já vêm de há muitos anos atrás. Então, se tu não tiveres pessoas no teu círculo de amigos que façam surf, é muito difícil tu conhecer pessoas novas. A vida parece que não proporciona muito esses momentos. Claro que depois também tens de te mexer para isso, yeah. Mas ver que isto estava a possibilitar as pessoas de criarem amizades novas, de conhecerem novas pessoas e depois ver essas amizades a permanecerem depois das viagens, para mim até hoje é tipo das coisas que me deixa mais feliz e ainda hoje eu vejo isso acontece muitas vezes, felizmente. Cada vez que eu vejo um story de alguém, elas às vezes até me mandam tipo, olha, estamos juntas, e eu tipo, yeah, é tipo, isso foi das coisas que mais me marcou logo desde o início. E depois, obviamente, ver pessoas a voltar a surfar, tipo, meninas que já não surfavam há anos e que vieram e que conseguiram voltar a surfar numa experiência da Sea Souls, isso também é bom, não é? Porque eu sei o que é. Sim. Yeah, eu sei o que é desistir de um desporto e não ter essa cena de voltar e ter receio. Então é muito positivo ver isso logo desde o início. Yeah. Eu acho que é giro isso que estás a dizer da ligação às pessoas, que é uma coisa mesmo óbvia, mesmo quando se combina isto de surfar. Depois como começa a crescer e vais combinando mais e mais e mais, de repente tens tipo amigas e entre nós somos amigas. Yeah, é tipo, eu e tu. E não estávamos aqui, eu estava também, quando estavas a falar disso, a pensar na Mariana Machado também, Yeah. foi também com a Sea Souls, embora ela também treine com o Diogo, mas eu acho que treinei para aí uma ou duas vezes com ela nos treinos do Diogo. Yeah. Com a Maria Gato também foi acontecendo um bocado, sei lá, pela Sea Souls. Yeah. A Sofia
da Costa. Aham. Também, tipo, vou surfar com ela às vezes. E também foi numa viagem Yeah. e é mesmo De giro. repente já tens aí um monte de nomes de pessoas com quem é que tu A cada das mensagens. Como Yeah. é que vais chapar? Yeah. Para ver se te juntas. É mesmo giro. Depois, passando agora para a parte mais internacional da Sea Souls, tu disseste há bocado que surgiu a oportunidade com o Diogo de ir ao Sri Lanka. Uhum. Qual é que foi a tua reação? É que foi super no início, não é? Sim, o Diogo mandou-me esse convite. Eu tinha criado a página há 2 dias e tinha 40 ou 42 seguidores. Fogo. Yeah. E eu não sei se ele teve um instinto de que, Eu acho que ele tem visão para as coisas. yeah, de que ia correr bem. Não sei. Acho que ele também se calhar já acompanhava, porque a página da Cissous era pequenina, mas eu já tinha alguma presença na minha página pessoal. Sim. Ah, alguma minúscula, tinha tipo mil e poucos seguidores, mas pronto, já era qualquer coisa. E ele mandou-me esta mensagem a dizer que queria beber um café porque tinham com um desafio para me propor. E depois nós fomos beber um café e surgiu a oportunidade de fazermos esta viagem ao Sri Lanka. E eu, óbvio que aceitei, foi tipo, claro que vou. E na altura, pá, essa viagem a minha visão nessa viagem era tipo, se der para pagar o meu voo, tipo, eu ir, tudo bem, tipo, eu só quero ir. Portanto, se der para eu ir, custo zero, mesmo que seja lucro zero, bora, porque eu só quero é ter essa experiência. E, e fomos, e o Diogo foi bem correto comigo também, muito honesto e muito transparente nessa primeira parceria, e hoje em dia já voltámos lá e já temos a terceira edição marcada para janeiro de 2027, e portanto foi assim o lançamento das viagens internacionais, e foi muito no início, porque na altura, quando eu tinha todos aqueles post-its das coisas que eu queria para a Sea Souls, as viagens internacionais era algo que estava a muito longo prazo. Era tipo, se calhar 5 anos depois eu ia conseguir ter uma. E ali abriu-me logo aquela porta e pronto. E foi também o materializar de algo que é possível. Foi tipo, ok, isto dá para fazer, eu não preciso de esperar 5 anos, eu posso tentar começar a fazer isto agora. Porque as pessoas foram logo aderindo, não foi uma coisa que tivesses que andar tipo a implorar. Sim, sim, sim. Essa viagem ao Sri Lanka correu muito bem, escutou e até hoje escutaram-me todas, portanto está a correr muito bem, sim. Boa. E o que é que tu vês de. Ou seja, claro que há imensas diferenças entre fazer viagens internacionais e nacionais, mas acho que é um registro super diferente. Nas internacionais vai-se uma semana inteira e nas nacionais é tipo fim de semana, normalmente. Uhum. Hum, Como é que tu vês cada uma dessas modalidades na CISOL? Tipo, como é que integras? Porque eu sinto que a ideia está sempre lá. Traz sempre o surf, traz sempre yoga e o surf feminino, Yeah. eh, mas há nuances entre as duas. Aham. Sim, também para dar um bocado de contexto, na CISOS nós trabalhamos essencialmente com 3 tipos de formatos, que é os eventos, Uhum. manhãs de yoga, manhãs de surf, manhãs de yoga e surf, coisas mais pequeninas em Portugal, as viagens nacionais e as viagens internacionais. As viagens nacionais, a principal ideia das viagens nacionais é pessoas que não conseguem tirar muitas férias por ano e que querem na mesma ter uma experiência que lhes permita desligar um bocado da rotina. São viagens que começam à sexta-feira ao final do dia e que acabam ao domingo, e que qualquer pessoa que tenha um horário standard de segunda à sexta, das 9 às 6, consegue sair à sexta-feira do trabalho e ir. São 3 dias, é muito pouco tempo, mas eu acho que qualquer pessoa que já tenha vindo a uma viagem de fim de semana consegue, qualquer pessoa não diria, mas muita gente consegue concordar com isto, que são 3 dias, são muito intensos e nós chegamos ao domingo a sentir que já conhecemos as pessoas há não sei quanto tempo. Tu vieste agora recentemente. Sim, era isso que eu estava a pensar. Yeah, são 3 dias muito intensos, mas que é porque tu estás ali 24/7 com as pessoas. Nós tomamos um pequeno almoço juntas, almoçamos juntas, vamos surfar juntas, jantamos juntas. Pá, é mesmo muito intenso e é super bonito depois chegar ao domingo e parece que as pessoas já se conhecem há uma semana. As viagens internacionais, obviamente, que são essa intensidade, é uma escala Muito. muito maior. Tu já tiveste as duas experiências. Ahm, As duas, vai. yeah.
Pronto, o investimento também é maior, quer a nível financeiro, quer depois também a nível de tempo, tirar férias, mas acaba por ser uma experiência que não tem nada a ver. É um retiro completamente de estares completamente desligada, estás num outro país sem ninguém. Às vezes perguntam-me isto, tipo, podes ir sozinha. A maior parte das pessoas vem sozinha, vem sem conhecer ninguém. E até é mais giro, eu acho. Yeah, então ires para o outro lado do mundo com um grupo de pessoas que tu não conheces de lado nenhum é super intensa, é uma experiência mesmo, mesmo intensa. E sim, tem sempre a parte do surf, a parte do yoga, e uma das coisas que eu tento mesmo que tenha é esta parte da comunidade, que é tu não estás lá só para ir surfar ou só para ir fazer yoga, tu estás lá para criar realmente ligações com as pessoas. E eu tento sempre, eu adoro estar com o grupo, eu adoro, tipo no Sri Lanka vamos sair à noite, eu gosto de sair à noite com o grupo. Yeah. Eu gosto de ir às compras, gosto mesmo de estar com as pessoas e gosto de ver essas dinâmicas que se vão criando e as amizades e as ligações, porque eu acho que é isso que faz a diferença, é as pessoas com quem tu estás. Porque senão tu inscrevias num surf camp qualquer, Sim. que existem vários pelo mundo, em que tu chegas, estás lá uma semana, tens 2 aulas de surf por dia e ao sábado vais-te embora e entra um grupo novo. Ali é mesmo uma experiência de comunidade e acho que é bom também, tu depois voltas para Portugal e tens as pessoas aqui, Sim, que as pessoas são, cá. dá para manter. Tive agora umas miúdas do Brasil que foram todas juntas ao Afro Nation este fim de semana, então estavam para no grupo do Brasil a mandar vídeos todas juntas, tipo, conheceram-se do outro lado do Atlântico, voltaram e continuam a combinar coisas cá. Isso para mim é o que faz a diferença. E por acaso, ou seja, eu estando do outro lado, eu acho que tanto o internacional como o nacional, como os eventos, ou seja, se calhar eventos não tanto como as viagens, mas proporcionam muito esse lado mais de comunidade e de retiro e de retirar da vida. Claro que o fim de semana é em escala menor, mas sinceramente eu acho que sabe mesmo, mesmo bem. Porque de repente sais da tua vida, estás numa bolha, que é um fim de semana e opá, parece que soube mesmo a mais dias do que foram. Portanto, eu acho que isto só para dizer, se era ver indeciso, é pensar, se calhar fim de semana não vale a pena, eu quero estar a descansar em Lisboa, porque eu estava a comentar isto com a Madalena, que eu quando estava a ir para Sagres, eu por acaso fim de semana só fiz este de Sagres. Yeah. Eu quando estava a ir para Sagres estava a pensar, eu preciso mesmo descansar em Lisboa, eu agora vou para um fim de semana, tipo, e eu voltei a 100% relaxada, descansada. Tenho as chaves ao pedra. Pá, eu acho que é bué bom nós sairmos da rotina. Sim, sim, é Especialmente quem tem trabalhos puxados. desligar, eu acho que isso faz mesmo diferença, sim, principalmente em trabalhos puxados. Ou nesse fim de semana tivemos 2 pessoas que tinham filhos. Sim, Então, desligar. tipo, deixaram os filhos em casa, filhos pequeninos, deixaram os filhos em casa. As raparigas podem deixar os filhos com Aham. fome, hein? Exato, exato. E ela tinha uma filha pequenina, portanto, acho que, aliás, 3 filhos pequeninos. Sim, E os filhos ficaram com o pai. yeah, sim. E agora, pegando em trabalhos, tu estavas aqui a falar dos trabalhos das pessoas, tu depois, isto cresceu tanto, 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 que o teu full-time passou a part-time e passou a zero. Ou seja, o teu full-time passou a ser a Seasouls. Aham, Pronto. sim. Sim, eu o ano de 2025 consegui conciliar com eles para a partir de, acho que foi a meio do ano, ou foi tipo abril, acho eu, passar a part-time. E sou muito grata porque houve sempre flexibilidade nesse sentido. Também, como estava numa empresa pequenina, é mais fácil as coisas acontecerem. E deixaram-me passar a part-time e isso ajudou muito a eu conseguir conciliar, porque eu, entretanto, também estava a dar as minhas aulas de yoga, estava a dar muitas aulas de yoga por semana e com eventos aos fins de semana, então eu chegava a estar tipo um mês inteiro sem folgas, sem parar, sempre a mil, que é como eu estou agora, na verdade, agora que penso nisso, por outros motivos, mas sim. E estava a ser pesado, mas ainda assim estava a ser gerível estar a part-time e depois estar na Seasouls o resto do tempo. Entretanto, para 2026 é que eu comecei a perceber que eu só tinha os 22 dias úteis de férias e para a quantidade de viagens que eu estava a querer organizar, não ia chegar os dias. E portanto, eu acho que se não fosse o tema dos dias de férias, eu possivelmente ainda teria ficado mais tempo a conciliar as duas coisas,
e na altura foi um tema que me pesou muito. Eu estava a viver sozinha, voltei para casa da minha mãe para conseguir tomar essa decisão de consciência tranquila e, e portanto foi uma decisão tomada mesmo com consciência, com pés e cabeça, com muita coisa por trás que mexeu comigo, obviamente, porque deixei de ter um ordenado fixo e o projeto, ok, está a crescer, mas ainda não está a uma dimensão que me permita estar 100% confortável ao ponto de, se calhar, conseguir estar a pagar uma renda como estava. E, portanto, na altura foi, pá, isto é uma coisa que eu quero fazer a 100%, que está aqui para ficar, não é uma fase, é um projeto que eu quero levar até ao fim e para levar isto a sério vou tomar uma decisão de investir nisto a 200%, que foi o que fiz e, portanto, neste momento estou desde fevereiro de 2026 a 100% na Seasouls, sem ter o corporate job e honestamente foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Claro que não tenho o conforto e a estabilidade de ter um ordenado fixo, mas estou muito mais feliz e muito mais realizada agora. Eu acho que é importante também deixar esta mensagem de que tudo o que são projetos que nos são mesmo queridos e que vêm mesmo da alma, tipo, às vezes é preciso fazer estes sacrifícios e não é toda a gente que é privilegiada e pode só largar os empregos, tipo, lá está, pessoas que têm que voltar atrás a algumas coisas na vida e acho que é bem bom também inspirarem-se nisso, em ti, de sei lá, é uma coisa que tu acreditas mesmo Yeah. e que pronto, e honestamente tem imensas pernas para andar. Yeah, imagina, não foi uma loucura, sabes? Não foi Coisa tipo, pensada. vou largar isto, nada contra quem faz isso, e eu admiro muito e podia ter corrido tudo muito bem. Mas foi uma coisa que eu, com o contexto familiar que tenho e com a vida que tenho, não me podia dar ao luxo disto correr mal. Portanto foi uma coisa muito gradual, mas ao mesmo tempo sempre com esta sensação de: "Ok, se eu sei que se eu investir nisto a 100% vou ter retorno". E eu acho que tudo o que tu fazes com alma e com intenção e com verdade, não tem como correr mal. De uma maneira ou outra tu acabas sempre, se não ganhas, aprendes e usas a aprendizagem para a próxima e há sempre uma maneira de fazer as coisas andar. Quando tu vens deste lugar de verdade mesmo em relação àquilo que estás a fazer, eu acho que, pá, acho que o universo compensa, sem arrisca. Yeah. Mega shanty agora, mas Não, mas tens razão, honestamente. tipo, acho que quando fazes as coisas com verdade não. Sim, não há como falhar, Yeah. porque mesmo que houvesse uma falha agora para a frente, haveria alguma coisa claro, pela qual esta falha tinha que acontecer. Yeah. Sim, imagina, neste processo eu estou aqui a romantizar imensas coisas, já houve coisas que não correram tão bem, mas quando tu acreditas que, ok, isto não está a correr bem, é porque não era para ser. Já tive viagens que não aconteceram. Claro que tiveste Portanto, é tipo, ok, não é para ser, bora. Próximas. mas com isso super bem, não Yeah, é? Tipo, yeah, super tranquila. yeah. Boa. E agora, pegando aqui no que estavas a falar de comunidade, há aqui outra vertente que também já falámos um bocadinho e que eu acho que é mesmo um ponto muito forte da Seasouls, que é ser uma comunidade feminina no surf. Uhum. Ahm, Queres falar um bocadinho sobre isso? Queres-me perguntar porque é que é só mulheres? É isso mesmo. Vou ter de recular outra vez para o tema do grupo do WhatsApp. Que na altura, quando eu criei o grupo, foi: ok, vou pôr este grupo, vou aceitar toda a gente ou vou só falar com as meninas? E muito honestamente, na altura, eu não queria que aquilo se tornasse um Tinder da vida real e também, com todo o respeito, não queria. eh, às vezes há um bocado. Calma, como é que eu ia dizer isto sem ser polémico? Não queria que as miúdas estivessem sujeitas a um certo julgamento que às vezes pode haver de quem já tem mais experiência, do tipo, tinha imenso receio de dizer tipo, olha, hoje vamos surfar para Carcavelos, e alguém dizer, ei, mas vai estar minúsculo, vão para lá fazer o quê? Ah, bora, mas é para o guincho, não sei o quê. E isso eu não queria nada que, epá, queria mesmo que quem estivesse ali estivesse confortável, e eu acho que entre meninas a probabilidade disso acontecer era mais pequena, ainda que às vezes exista, mas era mais pequena do que ter ali egos à mistura e homens e enfim, na altura foi o que me fez sentido, não queria que aquele se tornasse um grupo de encontros
e queria que toda a gente estivesse confortável para ser verdadeiro e para dizer, pá, eu hoje não vou para a Caparica porque está grande e não me apetece e prefiro ir apanhar baby waves para Carcavelos e por isso vou. E não haver essa parte do julgamento. Então, na altura, tudo começou com o grupo. Foi, ok, eu vou combinar um grupo só de mulheres e ficou até hoje. E agora temos vindo a fazer algumas coisas mistas e é giro. Acho que a experiência é completamente diferente e é uma coisa que eu gostava de fazer pontualmente, mas que à partida, nunca digas nunca, mas à partida não Virar será. agora. Sim, não será uma coisa constante. Sim, porque eu até acho que é importante haver este espaço entre raparigas para combinar este surfar. Já. Porque é sempre diferente também ir surfar com outras miúdas. Pelo menos eu sinto isto, não sei se tu sentes, tipo, parece que sente ali um conforto especial. Claro que se calhar se fores com um grupo em que há rapazes, que conseguem pôr ali um respeito diferente, mas ao mesmo tempo é mesmo bom entrar dentro na água com outras raparigas e é tipo, não apanhaste aquela onda que se calhar estava perfeita para ti, estavas no sítio certo, ia ser fácil de apanhar, mas tu não estavas mesmo a sentir e tipo, por alguma razão bloqueaste e eu sinto que entre nós, Nós amigas, aceitamos é isso. mais, não sei, somos mais brandas de certa forma nesse aspecto. Yeah, é super confortável. E mesmo quando não combinamos, eu acho que eu pessoalmente, quando vou surfar, basta ver uma miúda no line-up que é tipo, há qualquer coisa em mim que já relaxa. E ultimamente tenho andado a fazer uma coisa que é quando tá outra rapariga no mar, ainda fui surfar esta semana para a Praia Grande, na segunda-feira, não, no domingo fui surfar para a Praia Grande e apanhei uma onda, estava a remar para fora e vejo uma miúda a apanhar uma onda, tipo, na minha direção, eu estava a ver a onda. E ela saiu e eu fui ter com ela e disse: "Ih, apanhaste grande onda." Tipo, eu não a conhecia de lado nenhum e fui ter com ela e disse-lhe isso. E é uma coisa que eu tenho andado mesmo a tentar fazer, porque acho que entre nós, miúdas, tipo, às vezes isso pode melhorar o dia a 200%. Teres alguém tipo: "Olha, estiveste bem bem." Ou às vezes só um bom dia, ou às vezes só tipo mostrares que estás ali e que ela não está sozinha. Se eu lembro-me quando comecei a surfar, tipo, que ainda não vestia bem as dinâmicas, sempre que eu entrava em uma rapariga, talvez se ria para mim, eu ficava mesmo feliz. Yeah, Querida! é boa, é boa. E há uma coisa super curiosa que é, tu fazes tudo em português. Nunca te passou pela cabeça fazer um mix ou passar as coisas para inglês? Que teoricamente está sempre mais saída ou mais público, não sei. Sim, isso foi uma das coisas que eu perdi mais tempo no início e que eu andei tipo 3 semanas a bater com a cabeça nas paredes, a pensar se fazia tudo em português ou em inglês. O meu site fui eu que fiz de raiz e fiz tudo em inglês e quando decidi alterar tudo para português, tive de alterar tudo manualmente para português. Quem me tá a ouvir e faz sites deve estar a pensar que burra. Isso era muito mais fácil de fazer de outra maneira, mas pronto. E foi uma das coisas que eu perdi mais tempo a pensar o que é que me fazia sentido. E lá está, isto é o que eu estou a dizer à data de hoje. Se calhar daqui a 6 meses eu posso ter uma visão diferente das coisas e, portanto, se daqui a 6 meses estiver tudo em inglês, não me julguem. Sim, Mas mas aqueles 4 projetos que estão no início Yeah. têm aí serem imutáveis. Mas o meu pensamento foi que estar em inglês ia-me dar, ia-me abrir muitas portas para crescer e eu sigo projetos e acompanho projetos que começaram ao mesmo tempo que eu e que hoje estão no mundo a uma escala gigante, e chegas a pessoas diferentes, mas por outro lado, para já não existe nada em Portugal que seja em português, à data de hoje, ou pelo menos que eu tenha conhecimento de projetos semelhantes ao meu, é tudo em inglês, portanto não existe nada que o foco seja, que esteja em língua portuguesa e que o foco seja a comunidade de mulheres surfistas portuguesas. E depois eu comecei a sentir que este objetivo principal da Sea Souls é criar uma comunidade, que é muito mais fácil criar essa comunidade se estivermos todas Mesmo ali. na mesma língua, se estivermos todas no mesmo país, aquilo que eu estava a dizer há pouco de irmos uma semana para as Maldivas e voltarmos e estamos todas em Portugal, e acabou por ser na altura aquilo que me fez optar. E o meu pensamento à data de hoje é: ok, o projeto não é gigante, mas é muito conciso. As pessoas voltam. Eu tenho pessoas que já fizeram 3 viagens internacionais e, portanto, a mim interessa muito mais ter poucas pessoas, mas fiéis e que voltam, do que escalar a um nível mundial e depois não haver esta sensação de comunidade que eu acho que é o mais importante.
Então, isto foi mesmo um tema que eu perdi muito tempo na altura a pensar e que no momento foi o que me fez sentido e hoje continua a fazer sentido. E pronto, e gostava na mesma, obviamente, que o projeto crescesse e acho que tem muita margem para crescer, mesmo em Sim, Portugal. exato. Estou com 3.000 seguidores, não é nada, Mas mas acho que mesmo sendo em português, acho que tem margem para crescer. E olha, e desafios? Tens algum momento que tenha sido mais desafiante do que estavas à espera, que tenha surgido do nada? Tenho a viagem às Filipinas de 2026 que foi cancelada por causa da guerra no Médio Oriente. Pois, isso não é nada previsível. E foi o maior desafio que eu tive de gerir. Foi a primeira viagem que eu ia fazer sozinha, sem ser em parceria com nenhum coach, nem nenhuma escola de surf. E foi tipo o maior stress que eu já vivi até hoje, de gerir cancelamento de voos e de hotéis. E acho que quem está de fora não imagina todas as burocracias que estão por trás. E era 2 semanas, eu de repente tinha 16 pessoas a depender das minhas decisões, mas pronto, as coisas conseguimos contornar, o voo foi cancelado e com menos de um mês de antecedência eu consegui organizar uma viagem de última hora para o Nordeste do Brasil e quase toda a gente alinhou e portanto foi tipo, olhem, isto é um bocado fora da caixa, mas o que é que vocês acham de daqui a um mês irmos para o Brasil em vez de ir para as Filipinas? E elas quase todas disseram tipo, olha, bora, eu já tenho férias, não tenho nada para fazer. E fomos e correu muito bem e estou muito feliz e talvez em 2027 voltemos às Filipinas. Ok, pois agora está com sabor agridoce. Yeah, 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 yeah. É que eu lembro-me que acompanhei toda essa fase. E Sim, o início em que começámos a gravar podcast, tipo, tu chegares da minha casa, eu estressada eu lembro. e tipo, e nós a comer bolos para ver desanuviáveis. Eu lembro-me bem, bem desse dia cheio de casa de rastos e eu tipo, Bárbara, não estou preparada para gravar este episódio. E depois tu bolos e eu no teu sofá a comer os bolos, a afogar as mágoas. Yeah. Mas pronto, correu tudo bem. Correu. Graças. Dentro daquilo que conseguíamos fazer, acho que gerimos bem e foi super divertido. Ainda por cima era uma situação que era zero previsível. Yeah. Cada dia mudava tudo, tipo, não sabias o que é que ia acontecer. Sim, sim, sim. Foi muito difícil para mim e foi muito difícil, obviamente, também para quem vinha. Claro, sim. Portanto, mas pronto. Em Cidades estão de conflito aqui da parte da gerente, da CEO. foi, Boa. foi um bom teste. E agora, planos para o futuro? O que é que tens na manga? Planos para o futuro. As viagens nacionais vão continuar a acontecer, portanto, quase todos os fins de semana temos as surf trips. Neste momento vamos muito a Peniche, vamos começar a ir mais vezes a Sagres também. E depois temos as wake trips, que são as viagens de wakeboard que eu também faço bastante. E as viagens internacionais. Eu não disse uma coisa que também é importante, que é eu sou a professora de yoga e sou a fundadora da Sea Souls, mas tudo o que seja a parte de surf eu colaboro com outras pessoas e, portanto, eu não tenho essa responsabilidade ou esse papel de passar conhecimento no que diz respeito ao surf. Aquilo que eu faço é trabalho com escolas locais ou com treinadores para a parte do surf, quer seja em Portugal, quer seja pelo mundo fora. As viagens internacionais vamos ter agora em novembro Maldivas, em dezembro Marrocos, janeiro Sri Lanka, depois fevereiro, em princípio, estou por cá, março vamos ao Brasil, abril Brasil também e maio, se tudo correr bem, Filipinas. Ok. Portanto, isto é assim um overview do primeiro semestre de 2027 que pronto, isto ainda não está tudo fechado, mas à partida há aqui um mega spoiler do que é que vai acontecer, mas à partida é esta a visão para a primeira metade de 2027. Boa. Fixe. Acho que está tudo. Yeah. Espero que tenham gostado de conhecer este projeto que é tão querido para nós as duas. Bom, e de formas diferentes. E pronto, está tudo.
É isso. Obrigada por terem ouvido esta conversa até agora. Espero que tenham ficado com assim uma visão global do que é a Seasouls Community. Dizer que também que podem ver todas as viagens e eventos disponíveis no site da Seasouls, seasoulscommunity.com. E pronto, e basicamente lá têm todas as informações do que é que vai acontecer. Na bio do perfil do Instagram também tem um link de como entrar no grupo do WhatsApp, que é onde nós combinamos até aos dias de hoje ir surfar juntas. E pronto, e continuem desse lado a acompanhar a Sea Souls e a acompanhar o Big Debate Podcast, que é um projeto que surgiu precisamente deste outro projeto, e todo o apoio que vocês possam transmitir nesta fase é super importante, exato. Portanto, sigam-nos no Spotify, sigam-nos no YouTube, no Instagram, no TikTok, deixam comentários, digam-nos o que é que acharam deste episódio e dos outros que nós temos feito até agora. E é isso, e vamos continuar. Obrigada, até ao próximo episódio.